Gostaria de agradecer a oportunidade de falar no Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A data foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde em homenagem aos 100 anos do anúncio da descoberta do agente causador da tuberculose. O anúncio foi feito pelo próprio descobridor do bacilo, o médico Robert Koch, em 24 de março de 1882. Nos nossos dias, a tuberculose permanece um grave problema de saúde pública mundial, levando ao óbito milhões de pessoas no mundo todo. E a estimativa da própria Organização Mundial de Saúde é que 1/3 da população mundial esteja infectada pelo bacilo da tuberculose. E essas pessoas são de risco para desenvolver a doença em algum momento das suas vidas, quando em condição de imunossupressão. Para o controle efetivo da tuberculose é necessário diagnóstico precoce da doença e seu tratamento adequado, mas também deve incluir o rastreio da infecção latente como uma forma de quebrar a cadeia epidemiológica da doença. É sabido que o risco de adoecimento por tuberculose em indivíduos imunocompetentes é de 5 a 15% durante a vida dessas pessoas. Por outro lado, quando se tenha com a infecção tuberculose HIV, esse risco aumenta para até 15% por ano, ou 50% de risco durante a vida dessas pessoas. Portanto, o tratamento da infecção latente é a única forma de prevenir a ocorrência da tuberculose e, dessa maneira, reduzir a mortalidade pela doença, pois esse tratamento pode reduzir a incidência da tuberculose de 60% a 80%, como comprovado na literatura científica. A transmissão da tuberculose se dá pela via respiratória, sendo o pulmão o órgão mais comprometido pela doença. Mas apenas 5 a 10% das pessoas com infecção latente vão desenvolver a tuberculose na sua forma ativa. Cada paciente com tuberculose pulmonar, quando não tratado, infecta em média 10 a 15 pessoas por ano. A doença se desenvolve de uma forma lenta e, desde o aparecimento dos primeiros sintomas até o diagnóstico microbiológico, pode levar em média 5 meses, como podemos observar nesse gráfico. Ao mesmo tempo, esses doentes continuam transmitindo o bacilo para outras pessoas. Na prática clínica, a definição de infecção latente é feita por testes que identificam a presença de uma resposta imunológica específica contra o Mycobacterium tuberculose na ausência da comprovação da doença ativa. Desse modo, as ações para o diagnóstico da infecção latente começam na identificação dos contatos de tuberculose e na realização do teste tuberculínico PPD nessas pessoas. Após excluir doença ativa, através de exames microbiológicos e radiografia de tórax normal, essas pessoas então são estratificadas segundo o risco de adoecimento. Nesse contexto, um teste tuberculínico positivo na ausência de tuberculose ativa pode ser definido como infecção latente. O diagnóstico da tuberculose é realizado principalmente pelo exame do escarro e pela cultura. Entretanto, a baciloscopia, embora importante como método diagnóstico, tem uma sensibilidade baixa, em torno de 50%. E a cultura, que é o padrão ouro para o diagnóstico da tuberculose, ainda requer um tempo longo e uma complexidade maior para sua realização. Outros exames complementares importantes no diagnóstico da tuberculose, como os exames de imagem, têm a desvantagem de serem inespecíficos em alguns casos. A baixa sensibilidade do teste tuberculínico e a reação cruzada dos mesmos com os antígenos da vacina BCG são as principais limitações do teste PPD. O principal objetivo de diagnosticar a infecção latente é o de considerar o tratamento para prevenir a tuberculose. Os testes que utilizam os ensaios de liberação de interferon gama, os IGRAs, dentre eles o quantiferon adotado no Brasil, têm como princípio a produção de interferon gama em resposta a antígenos específicos do Mycobacterium tuberculose. Nesse caso, as proteínas contidas no teste são ESAT6, CFP10 e TB7.7. A resposta imunológica contra o Mycobacterium tuberculose é principalmente do tipo celular. Durante a apresentação de antígenos do bacilo ao linfócito T, o reconhecimento dessas proteínas do bacilo induz a produção de várias citocinas inflamatórias, dentre elas o interferon gama. O princípio dos IGRAs consiste na medida da quantidade de interferon gama específico para os antígenos da tuberculose presentes no sangue de um paciente infectado.
A especificidade dos IGRAs se deve à presença das proteínas específicas para a micobactéria tuberculose, contidas no teste, mas que estão ausentes na vacina BCG e na maioria das micobactérias não tuberculosas, exceto Mycobacterium cansáceo, marino e zugai. O quantiferon é um teste diagnóstico in vitro que utiliza tubos específicos contendo os antígenos do bacilo. O sangue é colhido para cada um dos tubos, que inclui um tubo sem antígeno, que serve como controle negativo, um tubo com mitógeno, que é o controle positivo, e um tubo contendo os 3 antígenos do Mycobacterium tuberculose. A incubação do sangue ocorre nesses tubos durante 16 a 24 horas, após o qual o plasma é colhido e testado para a presença do interferon gama, produzido em resposta a antígenos do Mycobacterium tuberculose. As principais indicações para o rastreamento da infecção latente são diagnóstico da infecção latente entre os contatos de tuberculose, antes da imunoterapia, para pacientes imunossuprimidos, profissionais de saúde, como exame complementar no diagnóstico da tuberculose ativa e no diagnóstico de infecção latente em regiões com baixa endemicidade para tuberculose. Porém, algumas limitações observadas no PPD também permanecem nos IGRAs. Não permite distinguir entre tuberculose ativa e latente, portanto não deve ser utilizado como único método diagnóstico para tuberculose ativa, mas a alta especificidade do IGRA é uma importante ferramenta complementar junto com os outros métodos no diagnóstico da doença ativa. Não permite distinguir entre infecção recente ou tardia, não deve ser usado para determinar a eficácia do tratamento. Entretanto, o IGRA permite distinguir entre vacina com BCG e infecção latente. Por fim, se pode concluir que os IGRAs têm a vantagem da ausência de reação cruzada com o PPD. Não tem reação cruzada com a maioria das micobactérias, possuem controle interno, necessita apenas de uma visita do paciente e o resultado não é operador dependente. Por fim, gostaria de deixar os meus contatos e estou disponível para possíveis dúvidas e comentários. Mais uma vez, muito obrigada.